Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Anjos e Demônios. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Os anjos e os demônios simbolizam as influências que nós recebemos dos espíritos que nos acompanham. É sempre uma dúvida que a gente tem, afinal de contas, o que são esses tais anjos? O que são esses tais demônios? Será que de fato eles existem? E quais as influências que eles exercem sobre nós? Para conversar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da FEB TV em Brasília, recebendo Terezinha de Jesus, trabalhadora do Movimento Espírita, da nossa casa Comunhão Espírita em Brasília. Seja bem-vinda, Terezinha. Muito obrigada. Também recebendo aqui Ismael Costa, que trabalha na FEB, na área da evangelização e também na área do estudo das obras básicas. Seja bem-vindo, Ismael. Muito obrigado, meu irmão. É uma satisfação recebê-los aqui. Terezinha, existem esses tais de anjos e demônios? Olha, não na concepção que a gente ouve tanto, né? Se adotada como anjo, sendo aquele ser que Deus criou perfeito, que tem todas as virtudes, e os demônios, aquele ser criado, destinado perpetuamente ao mal. Dessa forma, não existem. Não existe. É geralmente o que nós pensamos, né? O anjo alado, né? Com as asas, iluminado, e o demônio como aquele ser, não é? Uma figura diabólica. Voltado para a terra, né? Voltado a uma coisa mais arraigada, né? Essa tradição, inclusive, Geraldo, é bem interessante, porque ela surgiu muito vinculada aos estudos dos judeus, né? Dos primeiros, da primeira revelação. Sim. Né? E como naquele período em que as tribos judaicas ainda peregrinavam no deserto, né, eles faziam uma formação onde a tenda que representava o templo, ela era sempre acompanhada por uma nuvem. Né? E essa nuvem é como se fosse a representação de Deus acompanhando os judeus. Né? No caso, uma visão ainda politeísta. Muito. Não, já era monoteísta, já era monoteísta, sim, mas eles tinham a tradição de que aquela nuvem que representava Deus era acompanhada por seres alados. Ah, sim. Por isso a ideia dos anjos terem asas, né? E a questão do tudo que está relacionado com o bem, tudo que está relacionado com o lado bom da vida, está vinculado ao céu. A ideia de céu, a ideia de nuvem, né? A ideia de anjos alados. Ao mesmo tempo, como o deserto era uma coisa muito quente, muito árida, muito difícil de carregar e de trafegar, né? Tudo que estava vinculado à dificuldade, às coisas ruins, aquilo que era difícil de realizar, era vinculado à terra, né? Ao chão, ao fogo, ao calor. E daí a ideia de demônios, que eram aqueles que geravam o calor da terra, né? Interessante. Essas alegorias são interessantes. E no imaginário, né? Assim, nosso, que vai acompanhando as tradições, as crendices que nós alimentamos, não é? Isso. Agora, Terezinha, a gente sabe, à luz do Espiritismo, que se fala na influência boa e influência má que a gente recebe. Com certeza. O que a gente deve entender aí pelos espíritos protetores, pelo conceito de anjo da guarda? O que são os anjos da guarda? Os espíritos nos dizem que anjo da guarda é um espírito protetor de ordem elevada, é um espírito superior, que tem como missão nos proteger, nos aconselhar. Como um pai conduz um filho, o anjo da guarda vela por nós durante a nossa existência, né? Então é muito bom, é muito consolador saber que tem alguém o tempo todo, né, ao nosso lado, cuidando de nós. E todos nós temos um anjo da guarda? Sim, todos nós temos um anjo da guarda. E um espírito que tem um cabedal de conhecimento elevado, um espírito que tem uma noção de sentimento
uma construção de espiritualidade muito elevada, e tem toda a capacidade de nos instruir, de nos ensinar. Então, não é qualquer tipo de situação de espírito que está possível, né, de fazer essa instrução. Muitas vezes nós temos aqueles espíritos que são nossos amigos, né, que foram nossos familiares. Em outras oportunidades. Eles também intuem, eles também colaboram, né, com essa jornada que nós estamos realizando, mas aquele espírito que realmente cuida de toda a nossa trajetória, esse espírito é um espírito muito bem preparado, muito evoluído. O Sócrates se referia a um daimon, né? Que é um espírito particular, assim, ou que o acompanhava particularmente, né? O seu daimon. Esse daimon não é demônio, né? O daimon, ele é a expressão grega para alma, né? Para ser, para espírito, de uma forma mais filosófica. Né? Então, de uma certa forma, isso foi se traduzindo depois como demônio, porque era uma influência negativa. É um espírito também, né? Mas esse ele não tem uma intenção benéfica com relação à nossa trajetória de vida, por N motivos, né? Terezinha, mas como você falou, existe o anjo da guarda, o espírito protetor, né? Com essas características que vocês estão descrevendo, mas a gente poderia também dizer que nós temos um espírito que particularmente acaba nos prejudicando, uma espécie de, como existe o espírito protetor, teria um espírito obsessor, assim? Sim, porque nós não somos anjos, né? No sentido da pureza, de espíritos puros, né? Então, Kardec nos fala que os espíritos aceitam mais ou menos 3 categorias, né, de espíritos. Então, na base dessa escala estariam os espíritos imperfeitos. E nós estamos entre eles. Que nessa fase a matéria predomina sobre o espírito e nós somos propensos ao mal. E acima nós vamos encontrar os bons espíritos que já têm o predomínio do espírito sobre a matéria, né? E o desejo da prática do bem. E lá no topinho, né, estão os espíritos puros que nós conhecemos aqui como é o representante Jesus. Esse detém todas as virtudes, né? A perfeição que nos é factível chegar. Então, como nós estamos ainda nessa base de espíritos imperfeitos, nós muitas vezes temos aqueles que nos acompanham que o desejo é de nos prejudicar mesmo. Eles alimentam em nós os nossos piores desejos e pensamentos, eles se comprazem com o que nos acontece de ruim, né? E caminham conosco. E aí vai depender de nós, com quem nós queremos ficar. Pois é, a questão da influência, da sintonia, né? A gente sempre é influenciado e influencia, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mesmo nesse estado primitivo, digamos assim, onde ainda impera, né, imperfeição e tudo mais, a nossa tendência é sempre o bem, não é, Ismael? Sempre a evolução, né? Sim. Mesmo que a gente tenha uma atração grande ainda pelas coisas que não são tão boas, não é? E essa atração, Geraldo, ela é momentânea, né? Isso está vinculado a alguma atividade que nós estamos realizando, aquele nível de conhecimento que nós temos em um determinado momento, mas à medida em que nós evoluímos, nós vamos perceber que aquele comportamento errado, ele não é adequado. E a gente vai mudando esse comportamento e aí vamos promovendo o bem em nós mesmos, né? Perfeito. Ismael, Terezinha, nós já vamos chamar o intervalo, porque o tempo voa e esse tema é instigante. Nós vamos conversar muito ainda sobre anjos e demônios. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando acerca dos anjos e dos demônios, um tema tão instigante, né? Terezinha, aqui nós temos também essa questão toda que é tão problemática, né, Ismael? Anjo, demônio, quando a gente fala essas palavras, a gente logo imagina uma série de coisas, né? Anjo, coisa boa, demônio, coisa ruim. O demônio também foi criado por Deus? São criações imaginárias, né, das nossas tradições. Claro que a gente está falando aqui que existe uma relação entre a influência dos espíritos, sejam eles espíritos evoluídos ou ainda necessitados, e com a nossa vida, né, conosco.
Mas a ideia de demônio, ela não está relacionada com uma criação. Não é uma criação intencional, né, de Deus, assim como a criação dos anjos, sendo já criados espíritos puros, Sim. ou de demônios que estão seres infelizes, fadados a uma eternidade de sofrimentos, né? Isso não existe. Provocando sofrimento. Isso não existe. Seria, de maneira nenhuma, injustiça, né? Seria uma injustiça muito grande, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em anjo e demônio, não deixa de pensar no que é bem, no que é mal, mas sobre a questão de influências, né, Terezinha? Sim, porque a gente pensa o seguinte: todas as criações são de Deus. Se nós admitimos que Deus é amor e é nosso Pai, como Jesus nos ensinou, como é que nós podemos imaginar esse Pai de amor, de bondade, de justiça, fazer uma distinção tão grande entre filhos que nós, pais daqui da terra, humanos, não faríamos, privilegiando um filho, dando a ele tudo de bom, dando a ele tudo de pior, e os outros, que seríamos nós, tendo que batalhar muito para conseguir alguma coisa, né? É inaceitável esse tipo de ideia. E aí essas influências nós vamos ter, lógico, a influência do bem, a influência do mal, aí no bem representado, né, entre aspas, pelos anjos, que são os espíritos puros, se nós tivermos o nosso proceder. Isso é que eu queria tocar. Como é que a gente se abre para essa... É fácil agora... No momento que nós estamos vivendo, da tecnologia, todo mundo está conectado, né? A pessoa vai para um local, olha, para onde você vai? O celular pega, e a pessoa fica desesperada se não tem o sinal. Só que nós temos sinal em qualquer lugar, por meio do nosso pensamento. O Emmanuel nos fala, né, que o pensamento é criação, e que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, o que nós estamos procurando? Que tipo de pensamento nós estamos alimentando? Porque a conexão está feita. Certo. Nós não é que decidimos qual é a conexão que a gente quer estabelecer. Exatamente. É o conteúdo da internet. O que você vai assistir? FEB TV? Ou você está mais interessado naquelas fofocas ali que não são meio maledicentes? O que você vai optar? Depende então de uma sintonia, né? Paulo fala que a gente está acompanhado por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, o tempo todo, nós não estamos nunca sozinhos, na verdade. Né? Isso. O conteúdo, a sintonia, a energia espiritual está toda à nossa disposição, o tempo inteiro. E nós é que decidimos a qual conteúdo nós vamos nos afinizar. Né? Como que a gente vai construir a nossa relação de aprendizado e de sentimento. E a gente tem responsabilidade sobre isso? Total responsabilidade, a máxima responsabilidade. Porque muitas vezes a gente coloca sempre a ideia de que, não, eu estou assim porque um espírito obsessor está me influenciando. Tem um encosto aqui. Tem um encosto aqui. Mas, na verdade, fui eu que me interessei por aquela vibração. E foi aquele espírito que se aproximou, afinizado com a minha vibração. Que não dá para dizer também que o obsessor é o verdugo e que o obsidiado seria a vítima. Isso. Não é tão simples assim. Se nós nos colocarmos na posição de vítima, nós não vamos aceitar nossa responsabilidade na construção da nossa evolução. Deus nos criou simples e ignorantes e o Espiritismo nos traz esse consolo imenso de que nós seremos espíritos puros um dia. Além desse consolo, né, é muito importante a gente destacar que a gente cria uma noção importante de perdão em relação àquele espírito que está nos obsidiando. Sim. Porque senão a gente criaria sempre aquela ideia maniqueísta de que ele é sempre mal ou ele é sempre bom, no caso dos anjos, né? E tiraríamos de nós, não é, Ismael, a questão interna, não é? Isso. Porque essa questão de anjo, de demônio, de céu e inferno, são questões externas ou internas? Isso. São internas. São sempre muito internas, né? O que eu vou construir? O que eu quero fazer da minha vida? Né? Eu vou chegar a espírito puro, mas como é que vai ser essa minha caminhada? Quanto tempo eu vou levar fazendo isso? Vai depender das minhas escolhas. Deus nos presenteou com livre-arbítrio. Olha, uma vontade que todos nós temos certamente claro, de estarmos bem acompanhados, né? A gente quer, todo mundo quer ser feliz, né? Quer estar em paz, enfim, em equilíbrio. Mas como é que a gente faz para chegar nesse ponto? O que cabe a gente fazer para
olha, eu quero ficar num bem-estar, eu quero ser feliz? Eu acho que existe um programa prático excelente nesse sentido. Chama-se prece, a oração. Né? O cultivo periódico desse contato com os espíritos mais elevados, desse contato com Deus através da prece, nos coloca em patamares de sintonia mais elevados. Né? E aí a rotina dessas preces, né, de como que a gente vivencia esse sentimento de ligação com Deus, faz com que a gente se aproxime de boas ideias, de boas influências, de espíritos bons. E aí vem o pensamento, né, que a Terezinha estava falando, que é fundamental para essa conexão, não é? Isso, e é interessante porque se nós já iniciarmos o nosso dia, acordamos, fazermos uma prece, né? Já agradecendo a Deus pela noite, pedindo a proteção pelo dia e que Ele nos dê a força, a coragem necessária de seguirmos todas aquelas boas ideias que os nossos anjos de guarda, né, aqueles que nos amam, estão emitindo. Terezinha, mas a gente teria ainda forças, por exemplo, maléficas, praticamente irresistíveis? Olha, irresistíveis eu acredito que não, nós que já nos encontramos desejosos de seguir rumo a Jesus, a Deus, e nós sabemos que é impossível, nós queremos ser felizes, como você disse, mas nós já sabemos, Jesus nos trouxe isso, que é impossível sermos felizes de forma egoísta. Para que eu seja feliz, eu tenho que ajudar na construção da felicidade do outro. Então eu inicio meu dia pela prece e começo a tentar colocar em prática os ensinamentos que o Evangelho me traz. Né? O que eu devo fazer? Como é que eu tenho que ser tolerante para alguém que está ali falando a mesma coisa todo dia, com a qual eu nem concordo? E lá no pensamento vem, né? Olha, aquela vivência toda, né? E aí diz assim, não, responde logo, sai de perto, grita com essa criatura, mas eu não devo fazer isso se eu quero um caminho de pacificação. Né? Então é uma luta, como a gente tem desenhos animados, o anjinho de um lado do ombro, o demônio do outro lado, e a gente ali naquela luta perdida. Né? Então a prece nos dá essa base para nos mantermos voltados para o lado do bem. Mas nós temos que ir nos exercitando por meio da caridade. Isso mesmo. Terezinha, Ismael, nós vamos chamar mais um intervalo porque o nosso tempo voa e a gente já vai para o terceiro bloco daqui a pouquinho para responder as suas perguntas. Fica aí, a gente volta. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito de anjos e de demônios, um assunto que nos empolga muito porque fala-nos de perto, não é? E a gente vai agora conversar com os nossos telespectadores, aqueles que nos perguntam, que fazem os seus comentários, são sempre muito bem-vindos, a participação sempre enriquecedora, continuem conosco. Temos aqui o Carlos Leonardo de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta, Terezinha: eu posso ter sido, quando estava desencarnado, então antes de nascer, um espírito considerado demônio ou um espírito considerado anjo? Olha, Carlos, eu acredito que anjo ainda não fomos, porque senão nós não estaríamos encarnadas. O anjo não tem a necessidade de reencarnar mais. Mas demônio, eu acredito também que você já deixou de ser há um bom tempo, né? Porque se você já se deixa mover por essa vontade da prática do bem, de se aproximar a cada dia dos ensinamentos de Jesus, demônio, não vamos alimentar essa ideia, porque com certeza você também já não era mais. Né? Que bom, né? A gente vai melhorando gradativamente. Ah, né? Com certeza. A Laura Luz pergunta: o umbral é uma espécie de inferno? E quem vai para lá são os demônios? O que você tem a dizer, Ismael? Interessante, né, essa pergunta. Todo mundo fala assim, então o umbral é o inferno dos espíritas, né? E é interessante a gente destacar que a palavra umbral, ela significa portal de entrada, né? Sim. Ou pórtico. Então não tem nada a ver com a ideia de um lugar eternamente vinculado
ao mal, né? Ou a coisas ruins, né? Então, o umbral, ele nada mais é do que um momento de transição entre a vida encarnada e a vida do espírito errante, ou a vida do desencarnado, né? Então, não tem nada a ver com coisas ruins. É claro que, como nem todas as pessoas conseguem vibração suficiente para poder fazer essa passagem, muitos ficam ali, e muitos desses estão tristes, estão revoltados, né? Por isso que tem essa característica muito de vínculo com a ideia de inferno, a ideia clássica de inferno. Um estágiozinho lá, né? Acaba reunindo esses espíritos, né? Nessa condição ainda de um estágio de necessidade, né? Isso. André Luiz fala lá no capítulo 12 do nosso laço. Exatamente. Muito ligados ainda à matéria, né? Que cultivam ainda sentimentos vingativos, né? Sentimentos que nos conduzem, de inconformação, de rebeldia. Então, aí as emissões fluídicas são sombrias, né? São sombrias. Muito. E aí parece que aquele lugar é um lugar sombrio, é um lugar triste. Mas à medida em que a humanidade vai se purificando, a quantidade de espíritos nessas regiões vai reduzindo, né? E ele também vai se modificando, né? Então nós acreditamos que num mundo mais evoluído, né? Onde a gente consiga todos vibrarmos em comunhão com Deus, o umbral vai ser um lugar maravilhoso. Aí vai ser só essa passagem mesmo. Vai ser só porque a passagem. Para nós hoje o umbral, que está muito vinculado à crosta terrestre ainda, não é? Acaba sendo essa zona purgatorial, entre aspas, exatamente por uma limpeza, uma higienização ainda, né? Aí tem as almas que estão ainda torturadas, né? Que ainda estão com consciência de culpa, outros ainda estão querendo se vingar, às vezes outros que não estão querendo nada com nada, né? Porque André Luiz fala até estão os ociosos ali, né? Isso. Uma coisa forte. A preguiça, né? Você não fez o bem? Não achei tempo, né? O egoísmo ainda nos move, né? Quando nós nos encontramos em regiões assim de sofrimento, é porque o egoísmo que ainda é o carro-chefe, né? Do nosso espírito. Exatamente. Para vocês dois, a Maria Teovina de Minas Gerais, são mesmo anjos os descritos pela Igreja Católica? Os anjos nessa concepção de seres superiores, que têm um entendimento maior sobre a vida, que conhecem mais, né? Mas eles não são aquela alegoria clássica, né, de seres que não precisaram passar por um processo de evolução e que já foram criados perfeitos. Como seres à parte, né? Os seres à parte. Quer dizer, não há os seres à parte, nem os anjos, nem seres à parte os demônios. É porque nós, como humanidade, também temos as nossas fases, né? Assim como a gente pega a criança pequena, para que ela entenda determinados conceitos, a gente precisa de um material concreto para que ela possa entender, porque ela ainda está com uma certa dificuldade na abstração. Isso vai se dando com o desenvolvimento dela, né? O desenvolvimento da cognição, desenvolvimento motor. Nós também, na nossa infância como humanidade, precisamos de algumas figuras que nos remetam a determinadas ideias, conceitos. Então a gente pega, simboliza ali o anjo, aquele ser etéreo, maravilhoso, mas com certeza representam espíritos muito bons, né? Representam o bem. E uma das características principais desse espírito é o profundo amor que ele sente pela humanidade. É esse amor que faz com que ele dedique toda a sua trajetória para abraçar as pessoas, para acolher as pessoas. Abnegação, renúncia. Isso. Lembra de Renúncia, da Alcione, né? Alcione. Lá no livro, maravilhoso. É o livro Renúncia, né? Da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que a gente recomenda a leitura. Já encerrando aqui, o nosso tempo voa, impressionante, né? Marcos Paulo, pelo Facebook da FEB TV. É um comentário que ele faz que eu queria que vocês comentassem, que é muito interessante. Ora somos anjos, ora somos demônios. Se nós, bem isso mesmo, nesse sentido de anjo, no momento que a gente consegue colocar em prática os ensinamentos nos quais a gente acredita, né? E demônios, quando a gente se vê fazendo coisas que a gente não queria. Mas Paulo nos diz isso, né? Paulo falou que por que o bem que eu quero tanto fazer, às vezes não consigo, e o mal que não quero, eu faço? Se Paulo, que foi Paulo, né, viveu isso,
que diremos nós? Diremos nós. Né? Nós ficamos oscilando, né? Essas vibrações. A gente parece meio ainda, como é que é o nome na medicina, quando a gente varia muito, tem altos e baixos, né? Nós somos ainda meio bipolares, né? Bipolares, Nós vamos do extremo ao outro. Pois é, e a nossa tendência vai para onde? Para o bem. Vai para o bem. Para o bem. Essa doutrina de luz, que é o Espiritismo, nos trouxe essa certeza, né? Essa nossa caminhada, ela vai demorar o tempo que for necessário, porque vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, mas com certeza a felicidade nos espera, né? Coroando essa nossa evolução em que seremos espíritos angélicos. Nós somos anjos em potencial. É isso mesmo. Perfectíveis, né? Perfectíveis. E o bonito é como nós estamos numa grande caravana. Numa caravana de construção de amor em nossos corações. E esse caminho vai sendo percorrido com todas as nossas dificuldades, com toda a nossa aquisição de conhecimento. Mas à medida em que nós alcançamos esse amor, nós nos tornamos mais certos de que chegaremos no destino, que é a casa do Pai, né? Que é o amor infinito. Maravilha. Muito obrigado, Ismael, por sua participação. Muito obrigado, Terezinha, por sua participação também. Obrigado, meu. E a vocês todos que nos escreveram, que fizeram os comentários, muito obrigado. Continue participando aqui no Entre Dois Mundos. Estamos sempre aos sábados, às 11 horas, ou melhor, às 13 horas, aí pelo canal da FEB TV. Vocês podem nos acompanhar e também está aberto no YouTube. Prazer ter a companhia de vocês e até o próximo Entre Dois Mundos.